Por isso eu quero te convidar para me acompanhar numa leitura bíblica em João, no capítulo de número 13. Eu quero ler com você do versículo 1 até o versículo 3. João, capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 3. Eu quero ler, orar com você. E eu oro mesmo para que o Senhor fale poderosamente ao seu coração nessa manhã. Porque o melhor tempo de Deus é o tempo em que se chama hoje. Ok? João capítulo 13, versículo 1 ao 3 diz: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara em suas mãos, que ele viera de Deus e voltava para Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai, te louvamos essa manhã bendita e santa, Senhor. Obrigado porque estamos aqui em família da fé. Obrigado, Pai, por Lagoinha São José dos Campos, por tudo aquilo que o Senhor já tem estabelecido nessa casa, Pai. Sonhos, palavras proféticas, realidades do Teu Espírito, Senhor, conduzindo as nossas vidas a cada dia. Te louvamos, meu Deus, porque os alicerces dessa casa estão fundamentados na rocha que é Cristo. Mas te louvamos também, ó Pai, por tudo aquilo que virá pelo Senhor, ó Deus, trazendo sonhos, realizações, novas conquistas, ó Deus, novo ânimo, novo tempo, Senhor. Te louvamos também por isso, ó Pai, porque Tu és Senhor sobre todas as coisas, e Tu és Senhor sobre as nossas vidas, casa e igreja local. Por isso nós abrimos o nosso coração para ouvir a Tua voz e saber aquilo que nós vamos viver ainda esse dia de domingo. Pai, toda essa semana essa palavra nos acompanhará como instrução, instrumento do Senhor, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Amém ou não amém? Amém, amém, amém. Então, glória a Deus, amém. Estamos aqui então para ouvir a voz do nosso Deus. Esse texto me chama muito a atenção, porque no versículo 1 do capítulo 13 de João, ele termina aqui dizendo: amou os seus e amou-os até o fim. Quando eu e você olhamos para a vida e o ministério de Jesus, nós descobrimos que Ele manteve o foco. Ele foi fiel àquilo que o Pai entregou nas suas mãos. Jesus, ele não se perdeu no meio do caminho. E a Bíblia vai dizer no versículo 1 aqui, como nós lemos, ele foi fiel ao ponto de amar os seus que estavam no mundo e amou-os até o fim. Eu, como sou curioso, e professor de seminário, a gente gosta de ir lá nos originais das escrituras. Hoje com o aplicativo, com um botão, você chega lá no dicionário, está tudo fácil. E eu descobri então que essa expressão até o fim, no grego a expressão é estelos. E a palavra ou expressão é estelos significa até o fim, no sentido de completude de tempo, mas também no sentido de completude de áreas da vida. O que a Bíblia está dizendo para nós então é que Jesus amou os seus, e nós entendemos então os 12 mais próximos dele, os 70 que estavam ali também sobre a sua mentoria e discipulado. Ele amou aqueles que ele pôde tocar, aqueles que ele pôde pregar, aqueles que ele pôde servir, aquele que ele pôde curar. E Jesus então, a Bíblia está dizendo que ele amou e amou a estelos, amou até o fim. Isso quer dizer que de manhã, de tarde, de noite, de segunda a segunda, todos os dias, em todo o tempo e período do dia que os discípulos estavam sob a liderança, o discipulado de Jesus, eles foram amados e foram amados até o fim, em toda a completude de tempo. Não houve nenhum minuto, nenhum segundo que eles estavam fora do investimento do amor de Deus através da liderança do discipulado de Jesus. Então em todo o tempo eles foram amados pelo Senhor, e eles foram amados até o fim. Mas a expressão estelos também diz sobre integralidade. Isso quer dizer que todas as áreas da vida dos discípulos estavam debaixo do investimento do amor de Deus em Cristo Jesus. Por isso Ele os amou, e eles foram amados pelo Senhor até o fim, em todas as áreas das suas vidas. Não houve uma área que não foi impactada pelo amor de Deus através de Cristo na vida dos seus discípulos. E eu queria que você desse um glória a Deus, os preparasse para dar um glória a Deus, quando eu te lembrar do texto de Hebreus capítulo 13, versículo 8, que diz que Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente.
Isso quer dizer que se ele amou os discípulos enquanto estava na sua vida e ministério terreno, isso quer dizer que eu e você, como discípulos e igreja do Senhor, estamos debaixo do investimento do amor de Deus, e Ele nos amou na cruz, Ele nos ama no dia de hoje, e Ele nos amará eternamente, e é estê-los. Isso quer dizer então que eu e você estamos debaixo do investimento do amor de Deus a cada dia, a cada hora, a cada minuto, a cada segundo. Não há um respirar nosso que estamos fora do investimento do amor de Deus em Cristo Jesus sobre as nossas vidas. E também, junto com os discípulos aqui, a estê-los, a todas as áreas da nossa vida estão debaixo do investimento do amor de Deus sobre nós, em todas as áreas. Aquelas que já estamos colhendo frutos ou vitórias, está debaixo do amor de Deus, ou aquelas que estamos em algum tipo de talvez temporário fracasso, mas que está recebendo o investimento de Deus para que nos ergamos deste lugar. Também estamos debaixo da operação do amor de Deus, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nosso coração tem uma certeza: Ele me amou, Ele me ama, Ele me amará. E por causa desse amor, desse investimento de amor, eu vou continuar experimentando a bondade e a grandeza do Senhor em todas as áreas e todos os dias da minha vida. Amém? Isso já alegra o nosso coração, já nos dá a certeza que Ele é a nossa estabilidade. Nossa vida não está em nós mesmos, mas está nas mãos do Senhor, daquele que morreu por nós, ao terceiro dia ressuscitou, e nós somos alvo do investimento do amor dele em todo o tempo, em todas as áreas. Mas eu quero olhar agora para a ótica de Jesus, como Ele foi fiel até o fim, como Ele manteve o foco, e como Ele nos ensina nessa manhã a manter o foco até o fim, até o tempo e o momento em que as coisas do Senhor vão se cumprindo na nossa vida. E aí vem o versículo 2 e 3. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Aí o versículo 3 entra dizendo: sabendo este, que o Pai tudo confiara em sua mão, que ele viera de Deus e voltava para Deus. A Bíblia vai dizer que mesmo tendo tantas perseguições, tantas coisas tentando o prender, ou por outro lado, umas outras propostas que não tinham a ver com o propósito de Deus o Pai sobre a vida de Jesus, mesmo assim ele não se perdeu com muitas outras opções. E aí dentro do grupo dos 12 tinha ainda um traidor. O texto está dizendo, Judas está aqui já com o coração contaminado pelo inimigo, para poder trair o Senhor, mesmo sendo alguém íntimo dentro do time, estabelecido aqui. E o que fez com que ele não se perdesse? O que fez com que Jesus se mantesse até o final focado? O que fez com que ele pudesse cumprir a sua missão aqui na terra? E aí está no versículo 3, é isso que eu quero olhar com você. Que no versículo 3 ele diz aqui na parte A: sabendo que o Pai tudo confiara em suas mãos. E a pergunta para esse domingo, para aplicarmos para toda a nossa semana é: como é que nós vamos manter o nosso foco naquilo que o Senhor nos entregou para ser e fazer? Como a gente não vai se perder? Como é que a gente não vai ser paralisado pelas críticas infundadas, ou as perseguições ao nosso redor, ou até mesmo a multiplicidade de opções que podem tentar nos tirar daquilo que Deus tem para nós? Como é que nós vamos manter focados e focados até o fim do processo, o fim da trajetória, o cumprimento da promessa, ou entregarmos em fidelidade aquilo que o Senhor nos deu em uma estação? E aí a Bíblia vai dizer que Jesus, no versículo 3, a parte A, ele sabia que o Pai tudo confiara em suas mãos. Essa é a primeira chave. Como nós vamos manter o foco? Olhando para Jesus. E ele sabia que o Pai tudo confiara em suas mãos. Deixa eu te dar um exemplo para que você entenda o valor disso. Imagina que você passa na rua e alguém desconhecido te elogia, te dá um elogio. Você vai gostar desse elogio? Bom, talvez o elogio em si seja bom, e tudo bem receber de alguém. Agora, se você receber de alguém que você não conhece, talvez o elogio por si mesmo já seja gratificante, seja bom. Mas de alguém que você não conhece, ele tem um valor talvez muito pequeno. Mas imagina alguém te elogiar, e alguém que está te elogiando é alguém que você ama, admira e que você tem como referência na sua vida. Imagina agora o tamanho do valor desse elogio. Então, aquilo que recebemos tem valor,
mas de quem recebemos pode dar muito mais valor àquilo que recebemos, porque vem de alguém que é referência sobre nós. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele não se perdeu, ele manteve o foco, segundo essa parte do texto, porque ele sabia que o Pai tudo confiara em suas mãos. Então Jesus sabia, aquilo que o Pai me confiou é algo grande, é um tudo, mas também não só pelo que ele confiou, mas quem me confiou, que confiou, está atribuindo valor àquilo que ele me confiou. Entende? O elogio é bom, mas receber de alguém que é referência é maravilhoso. Receber coisas ou realizar sonhos e conquistas é bom, mas saber que foi Deus que nos deu, estabeleceu algo na nossa vida, é ainda muito melhor. Porque não é só aquilo que temos, mas é quem nos deu o que temos, atribui valor nas nossas mãos. Então Jesus está nos ensinando, olha o que eu vou dizer, que nós devemos andar à altura daquilo que o Pai entregou nas nossas mãos. E o que Deus tem entregue nas suas mãos? O que Ele tem te dado para ser o mordomo da vida? O que Ele tem te atribuído como coisas naturais ou vitórias espirituais? O que? Se nós olharmos para aquilo que Deus já tem nos dado, talvez olhássemos para a vida, gente? A respiração, o fôlego de vida, a capacidade de estarmos aqui nessa manhã em família da fé, cultuando ao Senhor, as nossas famílias, glória a Deus. Se não fosse só tudo isso, já poderíamos olhar para a cruz e olhar para a nossa salvação e dizer que fomos alcançados pelo Senhor, mesmo como pecadores. Ele veio ao nosso resgate e nos salvou, nos deu uma aliança eterna. E não só isso, imagina o acréscimo, o Senhor está falando como acréscimo, Ele também nos fez habitação do seu Espírito, e agora somos guiados pelo Espírito de Deus em coisas grandes ou pequenas. O Senhor está conduzindo o nosso coração todos os dias. Temos a palavra do Senhor, temos dons e talentos naturais e espirituais. Nós temos uma comunidade de fé incrível para participar. Nós temos oportunidade de vencer, de avançar, de prosperar. E se derrotados parcialmente estivermos num dia, a gente tem capacidade de recomeço em Deus e recomeçamos para um tempo de vitória. Eu e você, à altura de Jesus, para não mantermos o foco, precisamos nos lembrar e andar à altura daquilo que o Pai já tem colocado nas nossas mãos. Vou te dar um exemplo. Imagina que se no final do culto agora, eu estivesse na porta te dando um presente. Eu vou te dar R$50, tá? Fictício, gente? Mas tá lá, R$50. Como é que você ia guardar esses R$50? Talvez você ia pegar os R$50, eu colocar no bolso, rapidamente na carteira, dentro da Bíblia. R$50 tem o seu valor, mas é R$50. Agora imagina que se eu estivesse na porta no final do culto, eu te daria agora uma oferta um presente de R$5.000. Você guardaria a oferta de R$5.000 da mesma forma que você guardou a oferta de R$50? Não. Fisicamente você iria mais rápido para o carro, ou chamaria um irmão do Experience mais forte para poder te acompanhar, ou com uma sabedoria prática dos dias de hoje, a gente já iria para um banco, depositaria naquela caixa eletrônico para ficar digital, e o dinheiro digital é mais seguro. Agora imagina que se eu estivesse na porta no final do culto, tivesse um presente, te desse um outro presente, e agora eu estou te dando um diamante de R$5 milhões. Você cuidaria dos R$5 milhões no diamante como você cuidou dos 50 ou como você cuidou dos R$5.000? Não. Você nem sairia aqui do complexo da igreja, você já ligaria para uma empresa de seguradora, um carro forte, já contrataria, o povo já viria aqui, você já levaria para um banco, para o gerente, meu Deus do céu. Entenda a minha ilustração. Quando nós entendemos que é valioso aquilo que o Senhor nos entregou, nós passamos a andar à altura do valor daquilo que Ele entregou nas nossas mãos. Agora deixa eu te dar um alerta. Satanás não pode roubar aquilo que Deus estabeleceu nas nossas vidas, porque antes do Senhor nos dar nas mãos, primeiro Ele estabelece em nosso coração.
Lembra de Romanos 10:17? A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, antes de Ele nos entregar em mãos, primeiro Ele fala aos nossos ouvidos, isso desce ao nosso coração, e gerando fé, nós temos posse, nós temos autoridade no Espírito, nós temos a capacidade do nome de Jesus de poder governar e usufruir daquilo que o Senhor está para nos entregar, e quando Ele entrega nas mãos, já está autorizado ao coração. Então o inimigo em nada e nem ninguém pode tirar aquilo que Deus nos entregou. Amém? Mas Ele tem feito algo nos nossos dias, quando o inimigo, sabendo que não pode tirar aquilo que Deus estabeleceu, porque antes de dar as mãos, Ele já estabeleceu ao nosso espírito, ao nosso coração, vem com a autoridade espiritual, aquilo que Deus nos dá para que a gente governe e usufrua sobre isso. O que o inimigo vai fazendo? Tentando nos distrair, no mundo de muitas distrações que vivemos, para que eu e você venhamos a, vamos dizer, desprezar aquilo que Deus tem nos entregue. E quando nós desprezamos ou desvalorizamos e agora não andamos à altura e colocamos em qualquer lugar aquilo que o Senhor nos confia, então o inimigo vem, porque aquilo que Deus nos entregou mal cuidado, ok? Agora está no lugar de vulnerabilidade. O inimigo agora pode, de alguma forma, parcialmente usurpar aquilo que eu e você deixamos de cuidar tão valioso, porque ele pôde nos enganar nas muitas distrações, e passamos agora a não cuidar daquilo que valiosamente Deus entregou aos nossos corações. Mas quando nós voltamos a enxergar o valor daquilo que Ele nos entregou, de novo, vou dar exemplos como a nossa vida diária, como a nossa família, os nossos cônjuges, esposa, filhos, pai, mãe, tios, primos, a riqueza da família. Quando nós entendemos a nossa comunhão com o Senhor, a nossa igreja local, quando entendemos a habitação do Espírito, as suas direções e tantas coisas, nós entendemos, Senhor, o que o Senhor me deu é valioso. Então eu vou andar à altura daquilo que o Senhor entregou nas minhas mãos. Eu não vou desprezar, eu vou guardar, eu vou proteger, eu vou cuidar, eu vou exercer mordomia. E isso vai ainda multiplicar num bom cuidado. À altura de Jesus, eu e você devemos andar à altura daquilo que Deus entregou nas nossas mãos. Efésios 4:1 vai corroborar isso. Ele diz: rogo-vos, pois eu, preso no Senhor, que andeis de modo digno da vocação em que fostes chamados. E em 1 João capítulo 2, versículos 5 e 6 diz: aquele entretanto que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus, e nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Ok? E a frase que eu anotei para te abençoar com um conselho, uma direção para essa semana é: o valor que damos àquilo que nos foi confiado é conferido pela forma como cuidamos. Em outras palavras, quando Jesus disse: aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Então aquilo que é riqueza para a nossa vida, ou valoroso a nós, é aquilo que nós vamos pôr o nosso coração, o nosso cuidado, a nossa mordomia. Então quer saber o quanto você valoriza algo? Veja como você está cuidando desse algo ou de alguém. E se a avaliação não for da melhor possível, recomece ainda nesse domingo, primeiro dia da semana. Recomece ainda no esquema, na agenda da semana. Diz: meu Deus, isso aqui é muito importante e valioso. Essa relação é muito importante e valiosa. Ela não vai ficar na última da fila, ela vai voltar a ser prioridade. Nossa vida com o Senhor, a nossa vida em família, a nossa vida da fé, E aí vem os frutos do nosso trabalho e tantas outras conquistas. É a nossa prioridade. Andar à altura daquilo que o Senhor nos entregou vai nos manter focados até o fim, para podermos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós e para nossa casa. Volta para o versículo 3 aí de João 13, ainda no versículo 3, a parte B desse versículo 3. Primeiro, sabia que o Pai tudo confiara em suas mãos. Segundo, que ele viera de Deus. Deixa eu te lembrar uma coisa, olhando para a vida do ministério terreno de Jesus, sabe o que nós descobrimos? Que as maiores perseguições contra Jesus não foi contra só a sua integridade física, sobre o seu corpo. Mas as piores perseguições contra Jesus não foram sobre o seu corpo físico antes da cruz, mas contra a sua identidade, o seu propósito.
Então, queridos, talvez seja para nós essa verdade uma verdade aplicável para os dias de hoje. Por quê? Porque em São José dos Campos, provavelmente, você saiu de casa, né, com livre trânsito. Você pôde sair de casa, chegou no culto livremente, num país laico, livre para cultuarmos ao Senhor. Ninguém colocou a arma na nossa cabeça enquanto estávamos vindo para cá, dizendo, olha, nega Jesus ou morre. Então eu e você não estamos debaixo de perseguições físicas. Jesus teve perseguições físicas antes da cruz, mas não foi a maior das perseguições, porque até a cruz ele foi perseguido, não tanto fisicamente, mas ele foi muito perseguido contra a sua identidade, o seu propósito de vida. Isso tem uma semelhança poderosa conosco, porque eu e você não estamos fisicamente perseguidos muitas vezes, ok? No Brasil, liberdade de fé, estamos aqui, né, num lugar lindo, cultuando ao Senhor em família nessa manhã, liberdade. Ninguém está aqui com fuzil na mão, nos guardando ou protegendo. Não tem ninguém aqui no sentido de dizendo, olha, vou acabar com o seu culto, não. Mas eu e você, diariamente, nós temos perseguições contra a nossa identidade e contra o propósito de sermos cristãos, que vamos manifestar a grandeza de Deus e testemunhá-la todos os dias da nossa vida. Eu e você estamos cercados de ideologias que são, na verdade, não só contra a fé cristã, mas são perseguidoras da fé cristã. Eu e você estamos cercados de filosofias, de conselhos, de conceitos, de estilos de vida que são contra aquilo que nós vivemos no cristianismo. Jesus chegou a dizer lá no Sermão da Montanha, em Mateus, no capítulo 5, ele diz, bem-aventurados são vocês, quando vos injuriarem, vos perseguirem, dizendo mal contra vós, né, vos caluniarem. E ele diz, exultai-vos e alegrai-vos, porque fora antes também os profetas perseguidos, bem-aventurados são vocês nas perseguições. Aí ele vai completar dizendo, porque vocês são sal da terra, e vocês são luz do mundo. Sal é a história de que quando você coloca uma pitada de sal numa comida, numa salada, você não coloca muito, você coloca lá a pitada já sabendo que aonde o sal toca vai transformar o ambiente onde ele está. E a luz também, você não liga uma luz e você daqui a pouquinho vê trevas ou sombra lutando contra essa luz. Não, aonde a luz se estabelece, ela prevalece contra as trevas. Jesus está dizendo, a minha vida é em vocês, vai modificar o ambiente onde vocês forem habitar, ou servir, ou estar. E a minha vida em vocês será luz nesse mundo, para poder vencer as trevas que estão cercando por aí. Aí ele diz, ninguém edifica uma cidade no monte para escondê-la, e nem se acende uma candeia para se colocar debaixo do alqueire, mas no velador para que ilumine a casa. Quer dizer, a vida de Deus em nós, ela é testemunha aos olhos dos homens. Ele diz isso em Mateus 5,16, ele diz, assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Agora, queridos, esse brilho da vida de Deus em nós atrai também perseguições contra a nossa identidade e contra o nosso estilo de vida cristã, em adorarmos ao Senhor com quem somos e com os nossos feitos para a glória dele. Como vencermos isso? Eu e você então podemos ouvir Jesus dizendo em João 8,42, quando tentaram mais uma vez persegui-lo, prendê-lo. João 8,42, a Bíblia diz, e disse-lhes, pois Jesus, se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amarias, porque eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. O que Jesus está nos ensinando? Eu e você, para mantermos o foco, a semelhança dele, nós devemos nos voltar sempre para a nossa origem e lembrar de quem nós somos. Quando tentaram parar Jesus mais uma vez, perseguindo a sua identidade, a sua missão, ele não deu carteirada, ele não disse, eu estou aqui, né, maior entre vocês, ele era, mesmo assim ele não falou. Ele disse, eu sei de quem eu vim de Deus o Pai. E eu sei quem me enviou, foi Ele que me enviou. Eu tenho origem e eu tenho envio. Eu tenho origem, eu sou dele e é Ele que me enviou. Quer dizer, Ele me autorizou para viver o que eu estou manifestando aqui. Precisamos voltar a esse lugar. Um dia Jeremias ouviu de Deus um grande projeto.
de ser um profeta para as nações. E Jeremias, eu fico imaginando, não só teve os seus joelhos tremendo, porque para um judeu ser levantado como profeta era uma honra enorme. Para ser um judeu levantado como profeta para as nações, seria como hoje para nós, a nossa cultura, talvez alguém olhar para um menino, uma menina, né? Um menino, né? Mais um menino no sentido do tamanho da carreira, jogando futebol, e de repente alguém profetizar dizendo que ele vai ser o melhor do mundo na sua carreira. Ou para nós, a nossa cultura, um empresário bilionário, né? Alguém de muita relevância e sucesso. E Deus fala com Jeremias. Jeremias, ele não despreza o projeto que Deus o está chamando para viver, mas Jeremias se despreza diante do projeto, dizendo: Senhor, eu não passo de uma criança. E aí a correção de Deus é maravilhosa. Jeremias, deixa eu te explicar, Jeremias, que eu não estou contando que você mesmo vai produzir de você a capacidade para viver tudo isso. Jeremias, não, eu não estou contando nem com o estado espiritual da sua nação, nem com aquilo que é o testemunho da sua casa agora, não. Jeremias, eu quero que você entenda o que vai te fazer bem sucedido naquilo que eu estou te propondo. E o texto é Jeremias capítulo 1, versículo 4 a 7. Olha só o diálogo de Deus com Jeremias e onde a gente se encaixa. Jeremias capítulo 1, versículo 4 a 7 diz: a mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno eu te conheci, e antes que saíste da madre eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Então disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar porque não passo de uma criança. Quem já falou isso com Deus, né? Sou pequeno, sou imaturo, eu não sei, eu não posso, eu não passo de uma criança. Senhor Deus, eis que eu não sei falar porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, ele continua dizendo até hoje, mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos quanto eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Que nós aprendemos com a resposta de Jeremias, com Deus a Jeremias: Jeremias, não olhe para aquilo que você pode em si mesmo, mas olhe para quem está te chamando. Jeremias, a sua origem final, inicial, não é nem a sua nação passando para aquilo que seja, né, naquele momento ali um exílio ou algo espiritualmente, uma falência espiritual, né? O povo estava sendo levado cativo, tinha sido levado cativo por causa das suas idolatrias. Jeremias, não olhe nem para a sua casa, nem para a sua família, eu não estou contando agora com isso. Jeremias, não são as suas escolas, não são as suas habilidades. Jeremias, deixa eu te dizer, Jeremias, antes que te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísse da madre, eu te constituí, consagrei e te constituí profeta às nações. Jeremias, deixa eu te dizer, nada aí embaixo é a sua plataforma, eu sou a sua origem, por isso eu serei a sua plataforma, diz o Senhor. E nós temos que lembrar que só vamos vencer as perseguições contra a nossa identidade e propósito de vida, e missiologia, e chamado, e missão de vida, de testemunharmos ao Senhor, quando nós corriqueiramente nos lembrarmos da nossa origem, de quem nós somos e quem é que nos enviou para ser e fazer aquilo que fomos enviados para ser e fazer. Ok? Imagina uma flecha na mão do arqueiro. Imagina que essa flecha, ela não conta consigo mesmo, ela se entrega na mão daquele que tem poder para lançá-lo até o seu alvo, até o seu destino proposto. Então eu e você somos como essa flecha nas mãos do Senhor. Uma flecha tem capacidade de chegar ao seu alvo, porque ela sabe quais foram as mãos que a lançaram. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10. Lagoinha, São José dos Campos, ouça isso aqui. 1 Pedro 2, 9. Quem nós somos? Eu e você, Lagoinha, São José dos Campos, nós somos. Quem nós somos? 1 Pedro 2, 9. Quem nós somos? Vós, porém, Lagoinha, São José dos Campos, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. É a nossa identidade. Somos povo de Deus, igreja do Senhor, habilitados por Ele. Ok?
Se é a nossa identidade, então qual é a nossa autoridade para o cumprimento da missão? Aí ele conclui dizendo: a fim de proclamardes as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que antes não eram povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. E você, à altura de Jesus, nós estamos aqui nessa manhã para nos voltar sempre para a nossa origem e lembrar de quem nós somos. Se somos e somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, nós temos autoridade para o cumprimento da missão. E qual é a missão? Proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O meu e o seu estilo de vida precisam proclamar que Ele é poderoso para transformar vidas. O meu e o seu estilo de vida precisa continuar proclamando, dizendo que Deus pode usar muitas fontes, mas só Ele é a fonte de toda a provisão da nossa vida e casa. Eu e você, com o nosso estilo de vida, vamos proclamar e provar ao mundo ao nosso redor que aquele que morreu por nós, em resgate pleno na cruz, ao terceiro dia Ele ressuscitou, está vivo, sendo o Senhor das nossas vidas. A Ele nós pertencemos. E Ele tem nos enviado todos os dias para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E o versículo 3 vai concluir dizendo que Jesus, Ele manteve o foco, também sabendo, no finalzinho, letra C da parte 3 do versículo de João 13:3, a Bíblia diz que Ele voltava para Deus. E aqui eu quero sua atenção para concluir. Jesus, Ele não perdeu o foco também, porque Ele sabia que Ele voltava para Deus. Isso quer dizer que no final de toda a história Ele se resumiu dizendo: olha, eu aprendi a andar à altura daquilo que o Pai me confiou. Eu tenho um chamado, ok? Tenho um tesouro, tenho uma visão que eu carrego, tenho um chamado. Aí Ele sabia também que Ele se voltava para Deus, né? Ele se voltava para a sua origem, lembrava de quem Ele era e quem o enviou. Ele tem uma missão. Mas Ele também sabia que Ele um dia voltava para Deus, que Ele concluiria o seu ministério terreno aqui e estaria na eternidade sendo o nosso Senhor e intercessor das nossas vidas. Entre outras palavras mais simples, Jesus sabia qual coração Ele deveria agradar primeiro. Jesus estava cercado de muitas pessoas, multidões o apertava para estar com Ele, para tocar nele, para ser curado por Ele. E Ele estava ali para atender todas elas, mas Ele não estava ali para agradar todos os corações. Jesus selecionou 12 para estarem com Ele, mas de tempo em tempo, esses 12 que pareciam bem fiéis em algum momento, no outro momento estavam discutindo em quem seria o maior. Quem é maior? Aí dois deixaram a mãe interceder. Na ressurreição, Jesus pode deixar um sentar à direita ou à esquerda. Ele deve ter olhado dizendo: meu Deus, eu estou aqui servindo, eu estou aqui mostrando que a autoridade do reino, ela é diferente, não é quem domina é maior, mas aquele que mais serve é maior. E eles estão discutindo quem é maior entre eles. Jesus não estava ali para agradar o coração dos discípulos, estava ali para amá-los, servi-los, transformá-los, mas Ele tinha um compromisso: eu tenho um coração para agradar acima de qualquer outro coração. Seria dos fariseus, talvez dos religiosos, escribas, que estavam ali para tentar prová-lo teologicamente ou pressioná-lo, até mesmo, né, por causa do nome dele estar sendo maior do que qualquer outro de religião, estava ali para tramar a sua morte. Era esse o coração que ele queria agradar em primeiro lugar? Não, nós sabemos que não. Nós sabemos que naquele diálogo, depois do diálogo com a mulher samaritana, no capítulo 4 de João, os discípulos foram adquirir comida enquanto ele estava ali no poço conversando com a mulher samaritana. E quando eles voltam, eles viram a cena: a mulher está indo para Samaria falar que Ele é o Cristo, né, para poder evangelizar uma cidade inteira. Enquanto isso, os discípulos ofereceram comida para Jesus. E aí Ele fala uma coisa maravilhosa. Ele diz: uma comida tenho para comer que vocês ainda não conhecem. E eu fico imaginando eles perguntando: Senhor, que comida é essa? Qual é a receita judaica? Qual é o momento? E Ele dizia: uma comida tenho para comer que vocês não conhecem, é fazer a vontade do meu Pai e concluir a obra daquele que me enviou. Aleluia.
Em outros momentos, no capítulo 6 ainda de João, em outro momento ele diz: eu não vim fazer a minha própria vontade, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Como Cristo, Ele é um como Pai, mas como homem, Ele está ali. Eu estou submetido em obediência à vontade do Pai, porque podem me perseguir de um lado, ou podem me propor muitas oportunidades de outro. No final da história, eu só tenho um coração para agradar em primeiro lugar, e esse coração é o do meu Pai Celestial. Ele está nos lembrando do primeiro e grande mandamento, que é: amarás o seu teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de toda a tua força. Irmãos, quando o Senhor está em primeiro lugar do nosso coração, deixa eu te dizer de forma talvez mais romantizada, todos os outros amores estão no lugar correto. O nosso amor pela família está no lugar correto, o nosso amor pelo chamado de Deus, pelas conquistas, por tudo aquilo que vivemos. Mas se o Senhor não está em primeiro lugar, todos os outros amores estarão incorretos. Por isso então, ele sabia que ele voltava para o Pai. E no capítulo 12 de João, eu termino aqui dizendo, João capítulo 12, versículo de número 20 a 24, alguém foi falar com Jesus, fazer uma proposta para ele, a gente não sabe qual, mas dá para entender pela resposta dele. João capítulo 12, versículo 20 a 24, ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos, e estes, pois, se dirigiram a Filipe, e era da Betsaida da Galileia, e lhe rogaram dizendo: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André a Filipe comunicar a Jesus. Respondeu Jesus: é chegado a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. A gente não sabe o que esses gregos queriam falar com Jesus, o texto não diz, mas eu fico imaginando que era algo contrário àquilo que ele tinha que concluir em Jerusalém, entregar a nossa vida, entregar a vida dele por nós e ir na cruz em nosso lugar. A resposta de Jesus para as outras propostas que não tinham a ver com o propósito da sua missão principal foi: eu preciso agradar o coração do Pai. Em outras palavras, eu sou o único filho de Deus. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, o único. Mas se morrer, se eu cumprir o meu destino profético, se eu cumprir aquilo que me foi proposto, eu vou entregar a minha vida na cruz, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar, e eu vou produzir muitos filhos e filhas, filhos e filhas, filhos e filhas, filhos e filhas, a semelhança de quem eu sou, Pai. Se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Sabe o que Jesus nos mostra? Que eu e você precisamos estar ocupados com a coisa certa, para que as coisas erradas não nos ocupem. Se eu e você estamos vivendo uma vida cristã sem renúncias, estamos vivendo mais uma vida confortável do que uma vida cristã. Porque a vida cristã é impossível vivê-la sem renunciar a alguma coisa ou uma relação com alguém que não tem a ver mais com aquilo que Deus tem para nós. Jesus chega para os seus discípulos em Mateus 16, ele olha para eles como ele está olhando para nós essa manhã, dizendo: quem quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz para nós agora não é físico. Tomar a cruz para nós é: seja tão comprometido com a missão de representar, seguir o Senhor e representá-lo, que você vai ter que morrer por algumas escolhas nessa terra, para viver a vontade de Deus todos os dias da sua vida. Jesus não parou aqui para esses gregos e disse: deixa eu ouvir a proposta, deixa eu ver quanto que vai render, deixa eu ver se eu posso fazer a vontade de Deus e um pouquinho aqui daquilo que os gregos estão. Talvez queriam fazer de Jesus o novo Platão, Sócrates, um pensador da época, um influencer nos dias de hoje. E ele volta dizendo: eu tenho uma missão, eu tenho um coração para agradar prioritariamente.
E o que eu vou fazer nele vai produzir tantos frutos, que lá quando chegar no dia 16 de novembro de 2025, vai ter uma igreja linda chamada Lagoinha São José dos Campos. E o meu sim ao Pai, o meu não aquilo que não é dele, vai resultar em uma igreja linda e extraordinária, que vai viver a plenitude do propósito e da vontade do meu Pai. Porque eu estou dizendo não a outras propostas, para dizer sim àquilo que o Senhor tem para a minha vida. Quando eu e você dizemos não àquilo que as muitas vozes estão para nos oferecer, dizemos sim para aquilo que Deus tem para nós, não só eu e você experimentamos, mas a nossa posteridade, os nossos filhos naturais, o nosso discipulado espiritual, ou pessoas que vêm após a nós, vão ser beneficiados, porque hoje estamos renunciando coisas do mundo para viver o sim para Deus. Então eu repito, eu e você precisamos estar ocupados com a coisa certa, para que as coisas erradas não nos ocupem mais. Você pode ficar de pé no seu lugar, por gentileza? Eu quero orar junto com você nessa hora, e nós vamos cantar uma canção, colocar o nosso coração diante do Senhor, sermos enviados para as nossas casas para viver o melhor domingo, a melhor semana das nossas vidas, em nome de Jesus. Você pode fechar os seus olhos, falar com Deus, se concentrar naquilo que Ele falou ao seu coração durante essa mensagem. Responda a Ele, fale com Ele, fale: Senhor, eu não quero perder o foco, eu quero a semelhança do Senhor, estar com o foco mantido. Como que eu vou manter o foco? Aí você vai dizer para Ele: Pai, eu vou andar à altura daquilo que o Senhor tem depositado nas minhas mãos. Por isso, Espírito Santo, nós oramos, abra os nossos olhos espirituais nessa manhã, para que possamos perceber aquilo que o Senhor já tem nos entregue. É tão valioso, é tão precioso, e o inimigo tentando nos distrair, Pai, nos faz colocar ou esquecer do valor daquilo que o Senhor nos entregou, e a gente pode estar desprezando ou não cuidando bem, mas nessa manhã, Pai, nós retomamos aquilo que o Senhor nos entregou, porque é tesouro, é valioso, é rico. Por isso nós tomamos de volta e nos comprometemos em sair daqui andando à altura daquilo que o Senhor nos confiou. Pai, estamos aqui também para vencer as perseguições, aquilo que tenta nos paralisar. Pai, não nos paralisará mais, nem as perseguições de fora, nem aquilo que são, ó Deus, aquilo que são as crenças limitantes de dentro. Nós vamos vencer, ó Pai, lembrando de quem nós somos, lembrando que nós temos origem, e quem tem nos enviado por uma vida vitoriosa cristã todos os dias é o Senhor. E estamos aqui também orando, ó Pai, para nós entendermos que nós amamos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, e que o nosso coração, que o coração que nós vamos mais agradar é o teu coração acima de qualquer outro coração. Orando isso a Ele, continue falando com Ele. Nós vamos cantar uma canção e já concluir para as nossas casas.